Bom, ontem começamos a abordar um assunto que eu vou continuar hoje e eu vou fazer uma breve recapitulação para que quem não pôde acompanhar ontem consiga entender para onde estamos indo hoje, e eu quero que você possa me acompanhar. Nosso texto base ontem foi Romanos capítulo 6, versos 22 e 23, e hoje eu vou começar novamente a partir desse texto. Romanos capítulo 6, verso 22 e 23, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem compartilhei que a razão de começar exatamente nesses dois versículos de Romanos 6, o verso 22 e o 23, é porque no verso 22 Paulo fala de santificação. E esse é o trilho no qual nós estamos nos movendo nessas noites. Mas a razão de apresentar os dois versículos juntos é para mostrar que santificação é um assunto que não está desconectado de conversão ou da salvação. Santificação e salvação são assuntos que se mesclam. Então ontem abrimos falando a respeito disso. E mostramos também que na Bíblia, salvação se conjuga tanto no tempo passado, como presente, como futuro. E como alguém declarou muito bem a respeito da salvação, talvez uma boa forma de se referir a esses diferentes tempos verbais é dizer: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Vimos que esses tempos distintos, passado, presente e futuro, na verdade não se limita à obra da salvação, mas à vida cristã como um todo. Apresentamos aqui a ideia de que Paulo diz que aquele que começou passado em nós a boa obra, há de completá-la ou concluí-la futuro, até o dia de Cristo. Então a obra de Deus tem não apenas começo e fim, mas começo, meio e fim. E que começo, meio e fim bate com essa ordem da obra de Deus no passado, o que Ele já fez, no presente, o que Ele está fazendo, e no futuro, aquilo que Ele ainda fará. E o Senhor Jesus também usa um exemplo em Mateus 7, versículos 13 e 14. Ele fala sobre uma porta estreita e uma larga, um caminho estreito e largo com destinos diferentes. Um leva a vida, o caminho estreito, e o caminho largo, a perdição. De acordo com Jesus, focando aqui na questão da vida, nós podemos dividir a vida cristã em três etapas: porta, que é a entrada; caminho, que é o desenvolvimento da vida cristã; e alvo, o lugar onde se chega. Então Jesus destaca para Jesus destaca no Evangelho de João para Nicodemos. Ele diz que se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Existe um momento que determina a entrada, o começo de tudo. Existe também um alvo a ser alcançado. Paulo em Filipenses 3 diz: eu prossigo para o alvo. Agora, entre a porta de entrada, que é o novo nascimento, até o alvo, que é a conclusão dessa caminhada, o que sobrou é o caminho. Cada ideia de movimento, de progressão na vida cristã. E depois de estabelecermos essas três etapas da vida cristã, nós mostramos que também a santificação segue as mesmas três etapas: passado, presente e futuro, começo, meio e fim, porta, caminho e alvo. E nós destacamos, usando uma nomenclatura diferente, as etapas do processo de santificação, falando a respeito de santificação inicial, progressiva e final. E quando falamos a respeito dessas etapas, nós mostramos que em cada uma delas nós somos livres de um aspecto do pecado. Na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Deus está removendo a culpa do nosso passado de pecados já cometidos. Mas no presente, no novo nível de santificação ao qual passamos a estar depois do novo nascimento, nós passamos agora a experimentar o que é ser livre do poder do pecado. Isso significa não apenas ser limpo de pecados já cometidos, mas descobrir que em Deus nós podemos vencer o pecado e sequer cometê-lo. Mas haverá um momento, e isso está reservado à santificação final, só o tempo do fim, é o grande desfecho da obra da redenção, onde nós seremos livres da presença do pecado. Esse evento, como vamos tratar hoje, está associado ao ápice, ao clímax da redenção, que acontece na vinda de nosso Senhor Jesus. E ontem, depois de apresentar então esse trilho com as três etapas, nós começamos falando primeiro de santificação
inicial, aquilo que acontece por ocasião do novo nascimento, na hora da conversão, e depois transicionamos para falar da próxima etapa. Em 2 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 1, a Bíblia diz: aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Então, embora fomos santificados no momento da conversão, a Bíblia fala de um aperfeiçoamento, de um desenvolvimento da santidade. Porque na vida cristã, nós precisamos reconhecer esse elemento de progressividade. Assim como o Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, nós também vemos no Novo Testamento declarações claras sobre essa progressão. O Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor, de 2 Coríntios 3,18. O próprio apóstolo Paulo, quando em Romanos 12 fala sobre transformarmos, ele usa a expressão metamorfose, que é a transformação mediante processo, assim como a lagarta que entra no casulo para depois se transformar em borboleta. E depois de destacarmos que existe santificação progressiva, além da inicial, nós começamos a convergir o entendimento do que é santificação progressiva para mudança de comportamento. Nós mostramos a distinção entre o que a Bíblia fala em Hebreus 10, temos sido santificados, Hebreus 10:10, e Hebreus 10:14, que diz daqueles que estão sendo santificados. Então mostramos que o que começou não significa que não produziu o que deveria, mas produziu apenas aquilo que a experiência inicial garante que nós devemos ter. Mas a santificação progressiva é o crescimento da vida cristã, é o aperfeiçoamento dos santos, e nós não apenas podemos, como devemos buscar esse nível de santificação. Focamos que isso tem a ver com o comportamento. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que nós temos, assim como é santo aquele que nos chamou, temos que nos tornar santos em todo o nosso procedimento. E a palavra ali traduzida procedimento no grego, anastrofe, fala de conduta, postura, comportamento, a forma de nos comportarmos. E dali transicionamos para Efésios, quando Paulo explica com clareza que nós não podemos andar como andam os gentios, porque não foi assim que aprendemos a Cristo. Mostramos que Cristo é uma referência, um padrão, um modelo de comportamento a ser imitado. Que a Bíblia diz que quem diz estar nele deve andar como ele também andou. Enquanto discutíamos essa questão de um comportamento que reflita Cristo, começamos também a entender, a partir das Escrituras, a importância de reconhecer que o cerne do Evangelho é que Cristo veio para cumprir o propósito que o primeiro Adão nunca cumpriu. Então, depois de Efésios, passamos a 1 Coríntios, capítulo 15, quando fala do primeiro e do último Adão. E nós vimos que o último Adão é Cristo. Romanos 5 fala que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Em que sentido Adão uma figura de Cristo, como cabeça de raça? O primeiro homem acabou falhando. Deus o cria à sua imagem e semelhança, para que ele pudesse reproduzir a imagem de Deus, à medida que reproduzisse outros seres humanos. Mas quando Adão pecou, Romanos 5:12 diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. O problema dos perdidos não é apenas aquilo que eles fazem, o que eles fazem é apenas um reflexo daquilo que eles são. O homem se tornou pecador por natureza, e Cristo veio. Diferente do primeiro Adão, ele não falharia. E ele é chamado de último Adão porque ele vem para ser um cabeça de raça, produzindo seres semelhantes a ele. Então começamos a destacar que só é possível viver essa nova natureza, que vem do último Adão, por meio do novo nascimento. E foi nesse momento, quando entramos no assunto do novo nascimento, que o nosso tempo se esgotou e nós ficamos de continuar hoje. Então eu quero pegar essa ideia de comportamento que falamos antes. Temos visto, infelizmente, muita gente tentando diminuir a importância do comportamento na vida cristã e no processo de santificação. Aliás, tenho visto gente desdenhar desse tipo de assunto, que é uma doutrina bíblica, dizendo não tem que se preocupar com o comportamento. E muitas vezes eu fico de fato me perguntando, essas pessoas estão olhando para a clareza do ensino bíblico quando fazem uma afirmação dessa? Com certeza não. Em 1 Tessalonicenses 4, no verso 3, Paulo diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E se alguém perguntar, Paulo, o que é isso? Ele simplesmente continua dizendo, ele de uma maneira muito clara, pontual, ele começa a falar a respeito de não entregarmos o nosso corpo
ele usa a expressão, o sinônimo do vaso. Ele diz de não entregarmos o nosso corpo à prostituição, mas mantê-lo guardado em pureza. Diferente dos gentios que se entregam à lascívia porque não conhecem a Deus. O tempo todo o assunto de santificação no Novo Testamento é relacionado ao comportamento. Ontem vimos que quando Paulo aos Efésios fala a respeito de se despir do velho homem e vestir do novo, ele está falando de mudança de comportamento. E todos os exemplos que ele dá ao longo do capítulo 4, nós paramos a leitura no final do capítulo 4, início do 5, mas em todo o capítulo 5, Paulo continua falando a respeito do mesmo assunto, comportamento. Depois de falar do comportamento na vida cristã, ele vai falar do comportamento familiar, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Depois de encerrar o assunto do casal na família, ele estende para falar dos pais e dos filhos. Efésios capítulo 6, ele entra falando a respeito de como os filhos devem tratar os pais e como os pais devem tratar os filhos. Se você olhar não apenas o ensino do Senhor Jesus nos evangelhos, como epístola após epístola, o maior volume de orientações práticas que nós temos dizem respeito ao comportamento da vida cristã. Então nós não podemos simplesmente dizer que isso não é importante. É a essência da mudança de vida que Deus tem proposto para cada um de nós. Nós não vamos simplesmente mudar o comportamento baseado no nosso esforço. Eu quero falar muito hoje a respeito de uma ajuda do alto, de um favor, divino que podemos experimentar. No entanto, nós precisamos entender que o projeto de Deus é muito claro nesse sentido. Então ontem, quando falamos de mudança de comportamento e de refletir a natureza de Cristo, nós falamos da importância de entender um novo nascimento. Jesus diz em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso significa que a natureza do primeiro Adão, ela se manifestou em nós quando nascemos segundo a carne. Salmo 51, verso 5 diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 58, 3 diz, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. Esses são alguns de vários textos bíblicos que atestam, na verdade, essa herança adâmica, o que alguns chamam do pecado original. No entanto, há uma solução que nos foi providenciada em Cristo Jesus, e a solução é o novo nascimento. Mas ontem nós explicamos que nascer de novo significa receber uma nova natureza, que a semente de Deus está em nós e que nós podemos ser participantes da natureza divina. No entanto, isso não é algo que simplesmente elimina a velha natureza. Porque a velha natureza é um legado que recebemos na carne. A nova natureza é transferida no nosso espírito. Então o que o crente passa a experimentar depois de nascido de novo é um conflito de natureza. Um dia uma pessoa me ouvindo falar disso, falou, não pastor, não aceito isso. Como que ainda carrego a velha natureza? Não aceito isso. Falei, olha, a velha natureza está na sua carne. A nova natureza está no seu espírito. Quando você nasceu de novo, por acaso seu espírito desencarnou, abandonou o corpo para trás para viver vagando por aí sozinho? Ele disse não. Eu falei, então você carrega a outra natureza. Ele falou, mas é péssimo imaginar que eu ainda tenho a velha natureza. Eu falei, não. Você tem que imaginar que quando você tinha só a velha, ela te dominava, ela te controlava. Agora que você tem uma nova, mesmo que a nova não eliminou a velha automaticamente, pela nova natureza, você pode subjugar e controlar totalmente a velha natureza. E essa é a boa notícia que o Evangelho traz. A obra não é instantânea, não é automática, não elimina do homem a sua responsabilidade de cooperar com Deus, mas é possível vivermos uma vida de vitória sobre o pecado. É por isso que muitas vezes me aborreço quando vejo gente falando da graça, como se ela mere e simplesmente livrasse o homem da condenação de pecados cometidos, mas não tivesse o poder de nos ajudar a vencer o pecado. Como se ela não nos livrasse do poder do pecado. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, dizia que este tipo de graça, que livra o homem da condenação do pecado, mas não do poder do pecado, é uma graça barata, sem valor. Na verdade, eu quero mostrar que a obra da graça, de forma profunda, é não apenas nos purificar de pecados já cometidos, mas de nos dar esse poder de andar em vitória diante de Deus. Então vamos abordar hoje essa questão ainda da santificação progressiva, do comportamento, mas falando do conflito de natureza. Então eu quero que você possa me acompanhar no livro de Romanos, no capítulo 7. Ontem terminamos aqui citando Gálatas,
capítulo 5, verso 17, que diz que o Espírito milita, luta, guerreia, batalha, briga contra a carne contra o Espírito. Há um conflito de natureza. E muitas vezes as pessoas olham ali para a frase, o Espírito milita contra a carne, quase como se estivesse falando do Espírito Santo. É importante você entender o seguinte, se fosse o Espírito Santo lutando contra a carne, você acha que era para a carne estar ganhando? Você acha que ela poderia ter a menor chance de estar vencendo essa briga? A expressão carne e espírito é usada não só no livro de Gálatas, mas muitas vezes no livro de Romanos, e a maior parte das vezes, se você observar bem a aplicação que ela é feita, está falando de velha e nova natureza. Então é lógico que nós podemos ter a ajuda do Espírito Santo. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda na fraqueza, e está falando de lutar contra o pecado e contra essa fraqueza ou inclinação da carne. Agora, o que nós precisamos entender é que há uma nova natureza, empoderada pelo Espírito Santo, mas que é nossa responsabilidade entregar o governo, o controle nas mãos dessa nova natureza. Muito cristão, ouvindo que é o Espírito Santo que luta contra a carne, fica frustrado, dizendo, na minha vida ele não deve estar lutando, porque a carne parece estar ganhando. O que nós precisamos entender de forma prática, nessa santificação progressiva, é como entregar o controle à nova natureza. Mas para isso, eu preciso primeiro destacar esse conflito de natureza que existe. Então vamos para Romanos capítulo 7, e eu quero ler a partir do versículo 15. Nós vamos do verso 15, na verdade, até o verso 25, aos poucos. Eu vou fazer algumas pausas, alguns comentários a respeito do texto que nós estamos lendo, e nele acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente compreender esse conflito de natureza e as verdades que estão por trás desse conflito. Elas também precisam ser entendidas. Então vamos lá. O texto sagrado diz assim, o apóstolo Paulo falando, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu gostaria que Paulo tivesse dito, o pecado que habitou em mim em tempo passado. Eu gostaria que Paulo tivesse dito o pecado que habitava em mim. Qualquer conjugação colocasse isso no tempo pretérito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o pecado que habita em mim. Eu vou continuar agora a leitura no verso 18. Ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. De novo, a frase, o pecado que habita, não que habitou, não que habitava. É muito importante a gente entender a distinção que Paulo faz no verso 18. Quando ele diz, eu sei que em mim, ele acrescenta uma explicação aqui, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. É muito importante entender o que Paulo está dizendo, porque a pergunta a ser feita é, um cristão pode dizer que nele não habita bem nenhum? Se a gente for específico como Paulo, falando a respeito da carne, sim. Se a gente desconsiderar o quanto Paulo foi específico, quando ele falou sobre a questão da carne, nós vamos incorrer num grande erro. Porque no nosso espírito há uma nova natureza. O Espírito de Deus habita em nós, veio para nos capacitar, para nos habilitar a viver a vida cristã de forma vitoriosa, de maneira que a gente não pode dizer que em nós não habita bem nenhum, mas na nossa carne, não. Nessa natureza adâmica, não. Não habita bem nenhum. Agora, o que o apóstolo vai nos mostrar é o conflito entre o que está na carne e no espírito. Verso 21 de Romanos 7. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. De novo, tempo presente, não é residia, não é residiu. Depois de dizer, o mal reside em mim, ele explica, versos 22 e 23, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Muita gente sustenta, e eu já tentei muito defender isso, que Paulo está falando aqui na perspectiva de um não convertido. Outros usam uma terminologia diferente,
e diz que ele está falando do homem debaixo da lei, o que significa a mesma coisa, porque se está debaixo da lei, não passou pelo novo nascimento. Agora, eu particularmente me reservo ao direito de discordar dessa opinião que já tentei muito sustentar. Por quê? No verso 22, Paulo diz, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Me explique como alguém que não nasceu de novo poderia ter prazer na lei de Deus. Efésios 2 diz que quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, a Bíblia nos chama de filhos da desobediência, porque a rebeldia contra Deus, a inclinação a quebrar suas leis é o que nos governava. Aliás, a definição bíblica de pecado em 1 de João 3,4 é de que o pecado é a transgressão da lei, é desobediência à lei de Deus. Agora, como um pecador não nascido de novo pode alegar ou sustentar essa ideia de que ele tem prazer na lei de Deus? Isso não caberia aqui. Mas vamos continuar lendo. No verso 23 ele diz, mas vejo nos meus membros, nos membros do corpo, outra lei, que ganhando contra a lei da minha mente, ou do homem interior, ou do espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui ele está dizendo, meu espírito tem prazer na lei de Deus, e minha carne luta contra isso. Há um grande conflito. Ontem eu falei a respeito da frustração que eu ouço de muitos desviados. Quando eu digo se Jesus era tão bom, se a sua experiência era extraordinária, por que é que você largou mão de tudo isso? A resposta mais comum que eu ouço de tantas respostas diferentes é porque em algum momento eu duvidei da minha experiência, da experiência do novo nascimento. E eu digo, por que você chegou ao ponto de duvidar disso? E normalmente essas pessoas acabam por me dizer o seguinte, porque eu tinha vontade de fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu falei, se não fosse possível um crente ter vontade de fazer isso, porque haveria tantas advertências bíblicas para que a gente não se entregasse a essas práticas. Então nós precisamos parar de achar que o novo nascimento vai automaticamente, instantaneamente resolver tudo. Ele nos empodera com uma nova natureza. E nós precisamos entender que essa mudança de comportamento que estamos falando é uma escolha de nos sujeitarmos à influência, ao domínio, ao governo da nova natureza. No entanto, nós não podemos negar o conflito de natureza que existe. É disso que Paulo está falando. Outro dia alguém chegou para mim e falou, não pastor, é que o senhor leu só até Romanos 7, 23. Se o senhor ler 24 e 25, vai ver que Paulo não estava falando de alguém nascido de novo e de um cristão. Então vamos ler junto aí os versos 24 e 25 para ver o que essa pessoa tentou alegar. O verso diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No 25, depois de fazer uma afirmação seguida de pergunta, Paulo responde, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E essa pessoa me diz, está vendo? Paulo está dizendo que esse homem desventurado, debaixo da escravidão do pecado, com conflito interior, era antes da conversão. Depois Jesus veio e mudou tudo. E eu olhei para as pessoas e falei, mudou mesmo? Se você olhar esse mesmo verso 25, que a gente leu só a primeira frase, a gente precisa ler o todo. O texto diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí Paulo diz, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A pergunta é, o que é que mudou? Nadinha de nada, de coisa nenhuma. Mesmo depois dele dizer graças a Deus por Jesus Cristo, ele não fala de nenhuma mudança, ele continua falando de um conflito. Por quê? Porque se você olhar o verso 24, ele começa com a constatação no presente, desventurado homem que sou. Não é que era nem que serei, presente, que sou. Agora a pergunta, quem me livrará? E essa pergunta aponta para onde? Para o tempo futuro. Quem me livrará do corpo dessa morte? Os sermos livres desse corpo corruptível de morte, o tempo todo é tratado na Bíblia como evento futuro. Então Paulo faz a pergunta, quem vai me livrar disso? Ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. O tempo todo a Bíblia fala de uma provisão em Cristo Jesus, para que esse corpo do pecado seja totalmente aniquilado por ocasião da vinda de Jesus. Em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Há uma transformação do corpo quando nosso Senhor voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versos 16 e 17 diz, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, a voz de ordem, ressoada a voz do arcanjo, tocada a trombeta de Deus, descerá dos céus com poder. A Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Porque na vinda do Senhor precisa ser
precisa haver ressurreição de mortos. Esse evento tão marcante no tempo do fim, na verdade é o desfecho da obra da redenção. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. É na verdade o que classificamos como a santificação final. E só há necessidade de uma transformação do corpo posterior, porque o corpo ainda carrega a velha natureza, a natureza do pecado. Se o novo nascimento tivesse eliminado a velha natureza, não teria crente pecando, não haveria necessidade de um desfecho depois. Então é importante que a gente reconheça isso, para que a gente entenda não apenas um ponto doutrinário, para que a gente entenda o aspecto prático. Então quando Paulo diz, quem me livrará? Ele jogou o assunto para o futuro. Agora, toda a vitória sobre o pecado foi empurrada para o futuro? Não. Essa é a boa notícia. Se a gente ler só Romanos capítulo 7, talvez a gente possa ir para o extremo que alguns foram, de criar a teologia, aquilo que eu defino como a teologia da derrota fatídica e inevitável para o pecado. Tem muita gente hoje em dia usando Romanos 7 como desculpa para permanecer escravo do pecado. Mas eu quero te dizer, a história não termina em Romanos 7. Ontem nós falamos que na verdade Paulo não escreveu nem com essa divisão de capítulos, ela é posterior. Mas quando entra no que foi dividido posteriormente, ao capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, agora eu quero que você me acompanhe na leitura em Romanos 8:1. Ele diz, agora pois, olha que interessante, Paulo está falando de todo o dilema presente de um cristão do conflito de natureza. Aí ele faz uma pergunta para o futuro, quem me livrará do corpo dessa morte? De vez em quando a gente pode fazer menções enquanto está pregando, olha, vou tratar desse assunto depois. Como agora há pouco falei a respeito da santificação final. Há eventos na palavra de Deus que eles estão relacionados ao futuro. Nós mencionamos ontem que em Hebreus 10:13 a Bíblia diz que Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E é muito importante que você guarde essa frase, que ele está aguardando seus inimigos serem colocados debaixo dos seus pés, porque nós vamos tratar disso. E quando faço uma menção como essa, é importante que você guarde isso. Na hora certa nós vamos tirar isso dessa caixinha, esse compartimento mental onde você guardou essa informação. É algo parecido com o que Paulo fez. Ele pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus. Aí ele volta no versículo 8 dizendo, agora. Você sabe o que significa essa frase? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavrinha traduzida como agora, no original grego, significa agora. A gente tem essa mania de querer achar um significado diferente, né? Essa palavra, ela significa nesse tempo, o presente. Então Paulo está dizendo, no futuro, nós vamos ter a libertação do corpo, do governo do pecado, nessa natureza antiga de Adão que ainda está sobre nós. Mas olha o que ele diz, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui ele está falando de santificação inicial. Nós somos perdoados, já não resta culpa de nada que fizemos contra Deus, quebrando a lei de Deus. Mas olha o verso 2, agora ele vai para a santificação progressiva. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Aqui não é livrará, como ele está falando do corpo da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a boa notícia é que hoje eu e você, apesar de ainda carregarmos a velha natureza, podemos subjugá-la. E aí nós vamos passar agora para os versículos 3 e 4 de Romanos 8, que na minha opinião eu classificaria como dos versículos mais profundos do Novo Testamento. Então, acompanhe comigo, o texto diz assim, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Duas coisas a serem observadas depois de ler esse texto e antes de tentar entender a aplicação prática dele. A primeira é o tanto que Paulo destaca aqui o elemento carne. Ele inicia o verso 3 falando que algo foi impossível à lei porque essa estava enferma pela carne. Depois ele diz que Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus, em semelhança de carne pecaminosa. Ainda que Jesus não nasceu com a natureza pecaminosa e nunca tenha pecado, é importante a gente destacar isso. A Bíblia diz que o pecado tinha que ser julgado na carne. O verso 3 termina dizendo que Deus condenou o pecado na carne. E aqui é importante a gente parar e entender. Em primeiro lugar, por onde o pecado entrou?
por onde ele foi disseminado. Alguém disse outro dia, não, por meio de Adão entrou, ok. Mas ao entrar e mudar a natureza do homem, ele passa a ser disseminado pela reprodução segundo a carne. É por isso que Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, mas nascer de novo é nascer do Espírito. O pecado entrou e se propagou, espalhou por toda a humanidade pela carne. Aí Jesus vem e precisa julgar o pecado onde? Na carne. Agora, no desfecho da obra da redenção, haverá transformação do corpo, da carne. Porque toda a questão do pecado, ao longo de toda a Escritura, gira em torno da carne do homem. Nós precisamos entender que há algo importante por trás disso. Outra informação que encontramos aqui é quando ele diz aquilo que foi impossível à lei. E ele explica por que a lei estava diante de impossibilidades. Ele diz porque a lei, por sua vez, estava enferma. A palavra aqui traduzida enferma, no original grego, ela tem um significado amplo. Ela pode significar fraca, doente, ela pode significar simplesmente impossibilitada, enfraquecida, e nós precisamos entender que a Bíblia está dizendo que a lei não pôde produzir mudanças no comportamento humano, porque a lei estava enferma pela carne. Então aqui a próxima coisa a ser considerada é: nós não podemos discutir o assunto de santificação, da obra da redenção, de vitória sobre o pecado, sem levar em conta a mudança que nós passamos de lei para graça. E é nessa mudança de velha para nova aliança, de antigo para novo testamento, de lei para graça, que eu tenho visto talvez uma das maiores concentrações de equívocos doutrinários na pregação dos nossos dias. Eu fico pasmo com a definição de alguns pregadores, de alguns mensageiros modernos que estão fazendo uma confusão enorme com isso. O jeito que eles tratam Velho e Novo Testamento, Antiga, Nova Aliança, dá quase a entender que Deus do Velho para o Novo Testamento se converteu. Porque a forma como tratam a ideia e o conceito de que Deus é amor, Deus é graça e que isso não tem nada a ver com a lei, é como se Deus tivesse mudado. E gente, isso é uma aberração doutrinária, é uma violência ao que a Bíblia ensina. Em Malaquias 3,6, na Velha Aliança, Deus diz: eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, na Nova Aliança, a Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Então a primeira coisa, um dos primeiros atributos que você estuda na teologia, quando vai entender os atributos de Deus, é a sua imutabilidade. Agora, eu fico pasmo com gente tratando as coisas como se no Velho Testamento Deus fosse ranzinza, mal-humorado, cruel, e que de repente agora no Novo Testamento, de repente ele resolveu ficar bom, ele resolveu virar amor. Nós precisamos entender que não há mudança em Deus. Então, de velha para nova aliança, nós não temos uma mudança de Deus. Então, primeiro o engano a ser jogado fora. O que mudou? Não foi Deus que mudou. Aí, quando a gente elimina esse engano, vamos continuar tentando entender o que é que mudou. Alguns estão acreditando que então no Velho Testamento a gente tinha leis pesadas, difíceis de obedecer, e que no Novo Testamento Deus misericordioso e cheio de graça resolveu facilitar para nós aquilo que a gente não dava conta de cumprir. E nós estamos de novo, quando adotamos esse tipo de pensamento, trabalhando na contramão do ensino bíblico. Por que foi impossível a lei produzir resultados no homem? Por causa de uma natureza pecaminosa. O que é que precisava haver? Mudança de natureza. Olha o que o verso 4 de Romanos diz. Ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa afirmação é extraordinária. O que foi impossível a lei produzir no Velho Testamento, a Bíblia diz, o preceito da lei agora vai se cumprir em nós. Por quê? Porque nós não andamos na carne, velha natureza, nós andamos no Espírito, nova natureza. É pela nova natureza que nós podemos experimentar algo. Agora preste atenção, eu fico revoltado quando vejo as pessoas tentarem usar o argumento de graça para justificar desobediência e pecado. Quando a gente olha para definição bíblica de graça, a maior definição, não é apenas a mudança de uma aliança, de uma estação, de dispensação, não importa a maneira como você crê, nós precisamos entender que a Bíblia define assim: durante a lei era impossível para o homem viver obediência. Por quê? Porque era governado pela natureza pecaminosa. Quando nós chegamos na nova aliança, a graça pela primeira vez, ela vem para empoderar, para habilitar, para capacitar o homem a viver aquilo que nunca havia sido possível ser vivido na história, a obediência à lei de Deus.
Então a Bíblia está dizendo para que o preceito da lei, que não foi possível cumprir-se na velha aliança, se cumprisse agora em nós. Então nós precisamos entender que a maior definição de graça é que pela primeira vez na história, a obediência a Deus, ela se tornou viável, possível e disponível. E quando vejo pessoas usando essa conversa da graça como uma complacência ao pecado, como permissão para pecar, há uma santa revolta que acende dentro de mim. Ontem mencionei aqui Judas 1,4, que ele diz: estão transformando a graça de Nosso Senhor em libertinagem. Tem muita gente que não tem entendido que a graça é o maior antídoto contra o pecado. Não só pecado já cometido, mas ela nos dá a capacidade de evitar pecar. E nós vamos tratar e trabalhar disso hoje. Outro dia alguém falou para mim: não, pastor, parece que o senhor não entendeu a graça. A graça remove a condenação pecado. Falei: mas não, porque você continue pecando, criatura. Quando você lê o Evangelho de João e vê o encontro de Jesus com aquela mulher apanhada em flagrante adultério, o que é que Jesus diz para ela? Jesus diz: eu também não te condeno. Mas a história não terminou aí, porque a boa notícia da graça nunca é só Deus dizer eu não te condeno. Jesus olha para aquela mesma mulher que ele decidiu não condenar e diz: vá e não peques mais. A mesma graça que remove a condenação de um pecado já cometido, ela traz uma mensagem clara para que não se prossiga pecando naquilo do qual a graça mesmo se manifestou para nos libertar. Tito capítulo 2, versículos 11 a 13, ele de novo vai tratar do que já aconteceu, do que está acontecendo ou deveria acontecer agora e do futuro. O apóstolo Paulo diz assim: a graça se manifestou salvadora a todos os homens, santificação inicial. Aí ele diz assim: ensinando-nos que, porque a mesma graça que veio para nos salvar, ela nos ensina. Qual é o ensino da graça? Ele diz: ensinando-nos que, renunciando às paixões, à impiedade mundana, vivamos no presente século de forma sóbria, justa, piedosa. E aí no verso 13 ele diz: aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele consegue nesses 3 versículos falar dos 3 níveis de santificação. Inicial, a graça se manifestou salvadora. Progressiva, ensinando-nos a renegar as paixões, as impiedades mundanas, mas também aguardando a bem-aventurada vinda de nosso Senhor, onde haverá o desfecho da obra da redenção. A graça é o maior antídoto de Deus contra o pecado, não apenas os já cometidos, mas ela nos dá a capacidade de sequer prosseguir no pecado como antes estávamos. Pelo contrário, ela nos dá a capacidade de vencer, de andar em vitória. Então, antes de explorar o aspecto prático da santificação progressiva, eu quero transicionar agora e concluir a ideia. Onde começamos falando de santificação inicial, entramos na santificação progressiva, que eu estou concluindo, o resumo principal aqui agora. E eu quero transicionar e falar agora a respeito de santificação final. Então em Romanos 8, a gente leu aí até o verso 4, vamos ler o 5 e o 6. O texto diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, ou dependendo da versão diz, tem a mente voltada para as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Eu vou ler até um pouquinho mais, verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Quando a gente olha para essas declarações da palavra de Deus, nós reconhecemos que, se por um lado Romanos 7 não é a teologia da derrota fatídica e inevitável para o pecado, Romanos 8, por sua vez, também não é a teologia da vitória fatídica e inevitável em relação ao pecado. Onde a palavra de Deus nos põe no meio de 2 naturezas, inclinações, carne e espírito. E a Bíblia fala agora da nossa responsabilidade. O verso 7 fala sobre se inclinar ou para a carne ou se inclinar para o Espírito. O verso 6 fala do pendor, é a mesma coisa, a inclinação para a carne ou para o Espírito. Então onde o crente que nasceu de novo se encontra? No meio de 2 naturezas que estão em conflito. Mas agora ele precisa decidir se ele vai se inclinar para a carne. Inclinou para a carne, deu ruim. Inclinou para o Espírito, deu bom. Pendeu para a velha natureza, vai ser vencido pelo pecado. Pendeu para a nova natureza, vai ser turbinado para vencer o pecado. Então, nós vamos voltar exatamente depois nesse ponto do que é a escolha da natureza a que nós vamos nos sujeitar para entender santificação progressiva. Mas, se a gente pular agora para o verso 11 de Romanos 8, eu não vou ler versículo por versículo, porque não vai dar tempo, mas em Romanos
8:11, a Bíblia diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. De novo, a Bíblia falando de um corpo sendo vivificado, e de novo a conjugação está no futuro, vivificará. Então, se nós seguimos em Romanos 8, eu quero que você me acompanhe agora no verso 17. No verso 17 a Bíblia diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele usa a expressão ser glorificado? Os próximos versículos vão nos ajudar a entender isso. No verso 18 ele diz que as aflições do tempo presente não pode se comparar com a glória que vai se manifestar em nós. Então, ser glorificado é uma medida de glória que nós vamos receber e que vai se manifestar em nós. Verso 19 de Romanos 8: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é chamado de uma glória ser manifestada em nós, também é chamado da revelação dos filhos de Deus. 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então vou abrir um parênteses aqui: o pecado e através dele o diabo. Agora ele vai falar de redenção da natureza, não só do homem. Verso 20: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. O pecado não afetou apenas a humanidade, afetou a natureza, a criação. Você deve se lembrar que uma das primeiras maldições oriundas do pecado original lá no Éden é Deus dizendo para Adão: maldita é a terra por sua causa, e a partir de agora ela vai produzir espinhos. A maldição do pecado se instala na criação e não apenas na humanidade. Agora, quando Jesus vai à cruz, colocam nele justamente uma coroa de espinhos, o símbolo da primeira maldição do pecado, e que afetou não só a humanidade, mas também a criação. Você acredita que isso é coincidência? Eu, de forma alguma, penso dessa forma. Eu entendo que Deus está apontando com clareza que quando Jesus vai à cruz, Ele está dizendo: eu estou aqui para redimir não apenas a humanidade, mas toda a criação. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre a redenção da criação, saindo do cativeiro de corrupção. Verso 22: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E o verso 23 diz: e não somente ela que é a criação, mas também nós. Quem é esse nós? Os crentes. Paulo explica que temos as primícias do Espírito, e diz: igualmente gememos em nosso íntimo. Por que gememos da mesma forma que a criação? Pelo mesmo motivo: estamos ansiando a libertação do cativeiro da corrupção. E aí Paulo termina o verso 23 dizendo assim: aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Redenção do corpo é um evento futuro. Não acontece na santificação inicial, não acontece na santificação progressiva, mas se dará por ocasião da vinda de Jesus. Aqueles que morreram em Cristo, salvos, eles serão ressuscitados e terão um corpo glorificado. Aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus vão experimentar uma transformação. E nós precisamos entender que quando chegarmos a esse desfecho, Deus está tratando com aquilo que tem demonstrado desde o início da história da humanidade seu problema: uma carne afetada pelo pecado e por ele corrompida. Quando nós começamos a entender a relação que a Bíblia faz desses assuntos, vai ficar mais fácil entender algumas outras verdades que abordamos ao longo do caminho. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ontem nós lemos do versículo 45 até o 49. Eu intencionalmente ontem parei a leitura no 49. Que diz que assim como trouxemos a imagem do terreno, do que é terreno, o primeiro Adão, devemos trazer a imagem do que é celestial, o último Adão, que é Cristo. Como manifestar a imagem plena de Jesus? A gente parou no verso 49, vamos continuar hoje no 50. No 50 Paulo diz: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que carne não pode herdar o reino de Deus? Paulo explica no final do verso 50, ele diz que a corrupção não pode herdar a incorrupção.
Onde está a corrupção? Na nossa carne. Onde está a incorrupção? No reino de Deus. Então a carne, nesse formato, ele está falando com gente crente, convertida, ela não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque carrega corrupção. Ela carrega a natureza adâmica, os sinais dessa natureza pecaminosa. Mas ele diz no 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isso aqui é sinônimo de morrer, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui ele está falando do advento da vinda do Senhor, ressurreição dos que já morreram, transformação dos que estão vivos. Por que é necessária essa transformação? Verso 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 54, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, somente então, não antes, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Deixa eu fazer uma pausa. Lembra que, citando Hebreus 10:13, que diz que Jesus está aguardando até que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Nós falamos da importância, de entender que Jesus está aguardando os inimigos serem submetidos. Pois bem, em 1 Coríntios 15, 21, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a Bíblia está dizendo que quando Jesus, finalmente, diz o verso 54, vai finalmente tragar a morte pela vitória, isso às vezes gera confusão para alguns. Outro dia alguém falou, pastor, não estou entendendo, porque a morte será tragada pela vitória na nossa ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, alguém me perguntou outro dia, ele não venceu a morte? Falei sim, a dele. Mas quando nós ressuscitamos, ele terá vencido a nossa. E quando todos nós, aqueles que morremos no Senhor, na fé em Jesus, ressuscitamos, a Bíblia diz, o último inimigo terá finalmente sido vencido. Agora, olha o que diz o verso seguinte, 55. Aqui Paulo começa a debochar da morte e diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Mas no verso 56, Paulo resume a essência do Evangelho. Ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha o que ele está dizendo, o aguilhão da morte é o pecado. Como a mortalidade entrou e se instalou. Deus diz para Adão, no dia em que pecares, certamente morrerás. Deus fala de morte espiritual, mas ele sabia que, embora não instantânea, a morte física também entraria. Paulo diz, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Agora, a morte finalmente será vencida, não apenas porque nós ressuscitamos. O que mantém o corpo do homem com essa característica de mortal é justamente o pecado. Você deve se lembrar que tentaram matar Jesus algumas vezes e não puderam. Quando logo no início do seu ministério, ele está na sinagoga pregando, falando, a palavra de Deus nos mostra que as pessoas tentaram precipitá-lo do monte, mas não puderam. E quase sempre a gente vê ali, porque não era chegada a sua hora. E o que normalmente a gente pensa é só o seguinte, não, Deus tinha determinado um momento, isso é parte da conclusão. Mas a verdade é que o próprio Senhor Jesus diz, ninguém tira a minha vida, a morte não tinha domínio sobre ele. Ele diz, eu de mim mesmo a dou. É por isso que nós vamos vê-lo na cruz dizendo simplesmente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus decide morrer, porque a morte não tem controle sobre ele. Por quê? Porque não havia nele pecado e nem a natureza pecaminosa. Agora, o que nós precisamos entender, a razão pela qual o crente, mesmo nascido de novo, tendo a natureza de Deus, morre, é porque ainda carrega o pecado e, portanto, a mortalidade na sua carne. Quando finalmente, na vinda de Jesus, houver a ressurreição, Deus não estará devolvendo apenas o mesmo corpo. Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, que há de transformar esse corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus. Isso significa sem a natureza pecaminosa. Esse é o ápice da redenção, é a plenitude da obra da santificação. Então nós dissemos ontem, eu vou repetir, na santificação inicial nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva nós somos livres do poder do pecado, não só da condenação, agora poder, mas na santificação
final nós seremos livres da presença do pecado, porque a natureza pecaminosa terá sido finalmente erradicada de nós. Aquilo que nos aguarda é algo extraordinário. É muito importante que a gente consiga entender isso. Uma pessoa outro dia falou para mim: pastor, me ajude a entender melhor. O senhor está simplificando as questões. Então ele diz: se na santificação inicial eu sou livre da condenação do pecado, na santificação progressiva eu sou livre do poder, e na santificação final eu sou livre da presença do pecado, é evidente que o que Deus está fazendo está progredindo. Ele falou: como mais o senhor pode diferenciar essas etapas? Eu falei: bom, a gente pode dizer que na santificação inicial, ela na verdade é o resultado do nosso encontro com Cristo. Falei para ele, mas a santificação progressiva é a preparação para a vinda de Cristo. Então ontem eu falei, qual a relação do assunto que estamos trabalhando aqui com o tema dessa conferência, amamos a sua vinda, falando da vinda do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo diz: a fim de que o vosso coração seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ele fala de um coração confirmado em santidade, isento de culpa, e ele relaciona a importância disso para a vinda do Senhor. Depois, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então nós podemos dizer que a santificação inicial é o resultado do encontro com Cristo. A santificação progressiva é a preparação para a vinda de Cristo. Mas a santificação final, ela se dá na vinda de Cristo. Mas nós também podemos pegar essa declaração de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da paz vos santifique em tudo. Uma outra versão diz: vos santifique inteiramente. E nós podemos entender a partir desse texto que o ser inteiro do homem é espírito, alma e corpo. Então nós olhamos para a santificação inicial e nós descobrimos que nela o nosso espírito foi regenerado, o novo nascimento. Nós olhamos para a santificação progressiva e entendemos que a essência dela é estender essa mudança que aconteceu no espírito para uma outra dimensão. Tiago fala a respeito de receber com mansidão a palavra em nós implantada. Foi implantada como semente de Deus quando nos gerou de novo, mas agora a gente tem que dar lugar, espaço para que ela nos governe, para que ela nos domine. Isso ele aplica da seguinte forma, né? Ele termina dizendo, Tiago capítulo 1, verso 21, diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra ali traduzida salvar, diferente, na maioria das vezes o seu emprego no Novo Testamento normalmente acontece com a palavra grega sotero, ela é usada aqui como sozo. Sozo significa cura, restauração. Sempre que Jesus curava alguém, você vai ver ele dizendo: a tua fé te salvou, ali é sozo. A tua fé te curou, te restaurou. Então há uma restauração da alma. Isso acontece na santificação progressiva, mas é na vinda de Jesus, na santificação final, que os nossos corpos serão transformados. Então, essa santificação integral, espírito, alma e corpo, só se complementará na vinda de Jesus. Quando falamos de santificação final, é esse desfecho da obra da redenção que precisa ser entendido nessa perspectiva. E porque tudo tem que terminar com a transformação do corpo. Vou repetir mais uma vez, porque o pecado se instalou e se espalhou na humanidade através da carne. Então Jesus vem e ele precisa se fazer carne. Nós precisamos entender esse mistério da redenção. A Bíblia diz que Deus condenou o pecado na carne, né? Isso tinha que acontecer exatamente nesse formato. Aliás, muitas vezes nós não conseguimos entender o peso que isso tem no reino espiritual, de que o pecado tenha sido julgado exatamente na carne. Mas nós temos uma dica disso em 1 de João 4. João diz: amados, provai os espíritos e vede se eles são de Deus. Como é que se prova um espírito? João responde: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas se não confessa que ele veio em carne, não é de Deus. Então, se você olhar para a maioria das grandes religiões, né, que diferem do cristianismo, a maioria delas vai reconhecer Jesus, pelo menos, como um espírito iluminado. Mas dificilmente vão admitir que ele é o Deus encarnado. Porque é justamente no fato de Jesus ter se feito homem, para que o pecado fosse julgado na carne, que reside a chave, a essência da redenção. Então, entendendo isso, eu quero voltar no texto onde estávamos lendo, 1 Coríntios capítulo 15, a gente
gente leu até o verso 56, e agora eu quero terminar lendo o verso 57. Depois de Paulo dizer assim: o aguilhão da morte é o pecado, porque a morte entra por meio do pecado. Ele diz: a força do pecado é a lei. Nós precisamos entender que a lei não trouxe problema para o homem. A lei revelou o problema que o homem tinha. Muitas vezes as pessoas tratam de que a lei era pesada, o homem não podia obedecê-la, como se os mandamentos é que fossem difíceis. E se essa fosse a lógica, então a solução de Deus seria baixar o padrão e facilitar a nossa vida. Mas não é isso que você vê acontecendo no Novo Testamento. Aliás, quando a gente fala dessa mudança de Velho para Novo Testamento, um outro equívoco que as pessoas têm é acreditar que no Velho Testamento tinha lei e que no Novo Testamento não existe mais lei. Outro dia eu estava pregando sobre obediência, baseando o que eu estou falando nos ensinos do Novo Testamento, nas epístolas, principalmente os escritos de Paulo. E um rapaz me procura no final da reunião e falou: o senhor está por fora da revelação bíblica. Eu acho interessante, em primeiro lugar, quando criança, pelo menos o tipo de treinamento e educação que eu recebi em casa, é que em primeiro lugar você não ataca pessoas, você ataca ideias. Segundo, eu aprendi desde muito cedo a demonstrar respeito por pelo menos dois tipos de gente: quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você. Eu acho impressionante como muitas vezes, a gente é confrontado por uma garotada que, além de não saber nada, de Bíblia, parece que não entende nem um mínimo de respeito. Esse garoto chega e fala: o senhor está por fora da revelação bíblica. Minha vontade era dizer para ele: garoto, eu tenho mais tempo com a cara na Bíblia do que você tem de vida andando na terra. Mas naquela hora fiz uma cara de paisagem, falei: então me elucide, me ensine, me ajude a crescer. Por que você está dizendo isso, que eu não entendo a revelação bíblica? Ele falou: o senhor está pregando sobre obediência. Eu ironizei, falei: percebi, era eu que estava pregando, percebi que o assunto era esse. Eu falei: e onde que está o problema nisso? Ele falou: o senhor nunca leu que Paulo escreveu que o fim da lei é Cristo? Eu falei: li. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Ele falou: se o senhor está falando de obediência, presume-se que tem uma lei a ser obedecida. Então o senhor está pregando sobre obediência porque acredita que ainda tem lei, mas Paulo falou que o fim da lei é Cristo. Eu lembro que eu olhei para aquele rapaz e falei: garoto, em primeiro lugar, os textos de obediência que eu estou citando foram escritos pelo próprio Paulo. Então preste atenção, se sua lógica estiver certa, e eu vou te provar que ela não está, então significa que nem Paulo entendeu Paulo. Porque se você está falando que Paulo não podia falar de obediência porque não tem mais lei nenhuma, porque Paulo falou que acabou toda a lei, então nem Paulo entendeu Paulo, nem Paulo concorda com Paulo. E se existe mais de um Paulo, como dupla personalidade, que cada um pensa diferente do outro, eu quero te dizer, da onde nós vamos dizer que isso é uma palavra inspirada de Deus? Qual é a credibilidade? Você tirou todo e qualquer absoluto entendimento da Bíblia. E de repente ele fez uma cara de susto, como quem sinalizava que pela primeira vez parou para pensar, porque infelizmente o que eu vejo é uma garotada repetindo uma espécie de mantra que botaram na cabeça deles. Então hoje em dia você começa a falar de comportamento, de conduta, de seriedade, eles repetem um mantra que botaram na cabeça deles: legalista, o tempo todo é uma crítica para algo que eles sequer entendem. Um dia desse eu vi uma charge que eu não sabia se eu ria ou chorava, porque a minha vontade maior foi de chorar. Era Jesus sentado no banco de um parque, ou de uma praça, numa ponta, um garoto, dá para perceber que era um rapaz mais novo, na outra ponta. Jesus está citando o texto de João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o rapaz sentado na ponta, olhando para Jesus, ele não verbaliza, mas tem aquele balãozinho do pensamento, e ele olhando para Jesus dizendo assim: legalista, porque ultimamente essa é a conclusão. Se você falar de obedecer o mandamento mesmo de Cristo, estão te taxando de legalista, porque não entenderam a lei, resolveram pegar esse entendimento distorcido da lei para tentar evitar seriedade, compromisso e santidade, porque eles estão tentando nos fazer acreditar que viver pela graça é viver uma vida esculhambada, quase que da mesma forma antes de ser salvo, com a direção, com a distinção que agora, mesmo com as mesmas práticas de pecado, a gente está indo para o céu. Gente, isso é uma grande bobagem. Eu olhei para aquele rapaz e falei: se o que você está falando é verdade, nem Paulo concorda com Paulo e a Bíblia não tem harmonia nenhuma. Ele olhou para mim e falou: então como que a gente resolve o dilema? Eu falei: não tem dilema. O problema é que você achou que quando Paulo disse que o fim da lei é Cristo, que Paulo estava falando de todo e qualquer tipo de lei. Ele olhou para mim e falou: mas se não é todo e qualquer tipo de lei, que lei seria? E essa é a minha vontade, nessa hora de botar a mão na cabeça e dizer: criatura, você não entendeu nem o básico e está achando que tem o direito de estar no controle de qualidade doutrinário do corpo de Cristo.
Eu olhei para ele e falei, querido, pensa, se Paulo diz que toda a lei terminou, faria sentido logo depois de Romanos 10, ele iniciar Romanos 3, mandando a gente se submeter às autoridades? Se o fim de todo e qualquer tipo de lei aconteceu em Cristo, então a gente não tinha que obedecer nem a lei do país. Agora, por que Paulo está mandando obedecer? Porque é óbvio que ele não pensava isso quando falou do fim da lei a Cristo. Aí ele olha para mim e diz, então que lei é? E eu falei para ele, eu vou abrir um texto, vou te mostrar. Aí mostrei para ele Hebreus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Eu falei, você concorda com o que está escrito aqui? Você entende que houve mudança de sacerdócio? Ele falou, sim. Eu falei, você realmente entende que o texto está falando que o sacerdócio levítico da velha aliança foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque? Ele falou, sim, não dá para negar isso. Eu falei, ótimo, você acabou de assinar a sua condenação. A Bíblia diz onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Falei para ele, a Bíblia não diz que é a cessação de lei, não diz que é desaparecimento de lei, diz que é a mudança. Então significa que na velha aliança, no antigo sacerdócio, nós éramos regidos por uma lei. Quando mudou o sacerdócio, mudou lei. Isso significa o quê? Nós não estamos debaixo da mesma lei. No entanto, ainda existe lei. Porque o que as pessoas estão tentando classificar hoje em dia em nome de o fim da lei a Cristo é uma espécie de anarquia gospel. Então cada um vive como no tempo do juiz, não tinha rei, cada um fazia o que queria. Isso está longe de ser verdade. Outro dia citei, o próprio Jesus mostrou que tem lei, porque ele diz, um novo mandamento vos dou. Por que é um novo mandamento? Porque houve mudança de sacerdócio. Aí um dia eu estou falando isso, olha, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aí um camarada olha para mim e falou, Jesus na verdade veio ensinar os judeus que estavam debaixo da velha aliança. E é revoltante ouvir esse tipo de coisa. Eu falei, sério, você vai fazer uma apelação dessa, uma distorção descarada da Bíblia dessa? Falei, presta atenção no que você está falando. Porque do jeito que você está falando, parece que Jesus só veio ajudar o judeu da velha aliança a ser um bom judeu praticando a lei de Moisés. Eu falei, não é o que a Bíblia diz. Falei, primeiro, o livro de Hebreus diz lá no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, que a salvação nos foi inicialmente anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Tem muita gente falando em nome de uma revelação da graça hoje em dia, e eles estão anulando completamente os ensinos de Cristo, dizendo que Jesus veio falar só para o judeu. Tem gente dando percentual. Outro dia eu ouvi um falando que 90% do que Jesus ensinou era para os judeus. Eu penso, de onde alguém consegue essa maluquice de, inclusive, além de contra o que a Bíblia diz, tentar definir um percentual? O interessante é que as pessoas ouvem alguém fazendo esse tipo de afirmação, acha que ele é culto, acha que ele entende, acha que ele sabe o que está falando, e infelizmente eles acabam comprando. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que a salvação foi inicialmente anunciada pelo Senhor e continuada pelos apóstolos. O Evangelho não começa com os apóstolos. O Evangelho começa com o Senhor Jesus. Os apóstolos continuam o que ele falou. Há uma revelação maior nas epístolas, isso é inegável. Enquanto os Evangelhos só dizem que Jesus morreu e ressuscitou, as epístolas vão explicar o que aconteceu no mundo espiritual entre a morte e a ressurreição de Cristo. No entanto, não é um novo Evangelho, é o mesmo Evangelho sendo propagado. Um outro argumento que precisamos entender. Jesus disse para os seus discípulos por ocasião da grande comissão antes de ser assunto ao céu. Ele diz, ide fazer discípulos das nações. O que era das nações? Gentios, não judeus. Então Jesus diz, quando vocês serem discípulos das nações, gentios, não judeus, ensinem eles a guardar tudo que eu estou ensinando aqui a vocês. Então Jesus nunca limitou o ensino deles só aos judeus que o ouviam. Alguém falou, Jesus ensinou o judeu, de claro, ele nunca saiu de Israel, mas ele nunca limitou o ensino dele aos judeus. Ele disse, vocês vão replicar isso para os gentios. Você vê Jesus falando com os judeus debaixo da lei, e só no Sermão do Monte ele repete essa frase pelo menos 6 vezes, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Aí ele cita a lei de Moisés. Aí depois ele diz, eu porém vos digo, esse eu porém vos digo é um upgrade, é uma atualização. Agora, se o conceito de a lei era pesada, Deus veio facilitar, que é propagado por alguns, fosse correto, onde se encaixa esse discurso de Jesus? Olha o que Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E diz, eu porém vos digo, vocês vão amar o inimigo e orar por aqueles que vos perseguem. Pergunta, Jesus baixou ou levantou o padrão? Ele levantou, ele não baixou.
Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Ele estava falando de adultério físico. Ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele baixou ou levantou o padrão? Levantou. O tempo todo, quando você, Jesus falar, ouviste foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele está subindo o padrão. A graça não foi Deus relaxar a lei para a gente conseguir cumprir. Foi Deus mexer no que tornava a lei impossível de ser vivida, que era uma natureza pecaminosa. A graça vem nos empoderar com uma nova natureza, com ajuda e socorro do alto, para que nós possamos ser santos de forma plena e completa para a glória de Deus. Então, quando entendemos isso, acredito que as coisas começam a fazer bem mais sentido. E Paulo, em 1 Coríntios 15, ali no versículo 57, ele termina dizendo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala isso, nos dá a vitória, depois do 56, onde ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Nós precisamos entender, Paulo não está depreciando a lei. Eu vejo muito pregador moderno, que se intitula pregador da graça, batendo na lei. Paulo diz em Romanos 7,12 que a lei é boa. Ele também diz, né, que o mandamento é santo, justo e bom. O problema nunca foi a lei, o problema era a natureza pecaminosa. Agora, a lei, diz a Escritura, foi dada para realçar essa natureza, para comprovar a incapacidade do homem. É por isso que a Bíblia é taxativa em dizer que não há salvação por obras. O homem nunca conseguiu prestar por meio de obras obediência a Deus, resolver o seu problema, mudar de natureza. Agora, nós precisamos entender que se por um lado a Bíblia está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado, por outro a força do pecado é a lei. Por isso que o livro de Gálatas diz que a lei serviu de um aio para nos conduzir a Cristo. Ela comprovou a nossa incapacidade de viver salvação, mudança, transformação, obediência, a não ser por meio de Jesus e da obra da graça que se recebe por meio da fé. No entanto, quando o versículo seguinte diz, graças a Deus que nos dá a vitória, tem muita gente que limita isso à vitória circunstancial. Aí o crente venceu um problema, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, essa vitória em questão aqui é muito maior do que uma vitória circunstancial. É a vitória plena, final, sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa, adâmica, que finalmente terá sido erradicada. Agora, um dia alguém falou, mas pastor, essa coisa gloriosa da santificação final está bem lá no futuro. Eu falei, a gente não sabe o quão longe está, mas obviamente ainda não aconteceu. Aí alguém disse para mim assim, mas pastor, o que saber do meu futuro vai produzir de mudança, pelo menos em termos práticos, no meu presente? E quando ele falou isso, era quase que num tom de deboche. O que adianta eu saber de um futuro, um final, um grande finale tão glorioso desse? O que é que isso muda agora? Eu olhei para ele e falei, bom, primeiro você não pode dizer essa bobagem. Em 1 de João, no capítulo 3 e no versículo 2, a Bíblia diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. A Bíblia fala de um upgrade, de uma atualização. Nós vamos de filho para alguma coisa a mais. Só que a Bíblia diz não foi revelado. Só que o texto diz assim, sabemos que quando Ele se manifestar, está falando de Jesus, da sua vinda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A conformação final com a imagem de Cristo se dará por ocasião da sua vinda. Porque a transformação, a santificação do espírito, da alma, combinada com a santificação final, que é a transformação do corpo, nos levará a viver a plena imagem de Jesus. Agora, o verso seguinte, o 3 diz, e a si mesmo se purifica agora, todo que nele tem essa esperança, de que um dia ele vem, amanhã, futuro, assim como ele é puro. Entender qual é a obra que Deus tem feito, a forma como Ele tem trabalhado para que o homem vença o pecado, precisa encher o meu e o seu coração de esperança, de ânimo e de gás. Se a gente entende que por ocasião da vinda de Cristo, o propósito é que o pecado finalmente seja destruído e erradicado. Então, por mais que eu e você não vamos viver essa glorificação antecipada, nós podemos chegar o mais perto possível dessa realidade, nos preparando para a vinda do Senhor, desejando e apressando o dia da vinda de Deus, como diz a Escritura, e nós podemos celebrar e honrar o Senhor dessa forma. Outro dia uma pessoa também chegou e falou, pastor, eu gosto de ser prático. Então eu falei sobre essas 3 etapas de santificação. Ele falou, santificação inicial já aconteceu no dia que eu me converti, certo? Falei, certo. Ele falou, santificação final vai acontecer só quando Jesus voltar, certo? Falei, certo. Ele falou, então basicamente,
eu não preciso me preocupar com esses dois. Um já aconteceu, o outro não acontece agora. Eu sei que o que eu faço agora é me preparar para o que vem. Mas ele falou, então em termos práticos, a maior preocupação do crente deveria ser a sua santificação progressiva? Eu falei, sim. E eu gostei da forma como ele simplificou isso. Ele falou, agora vamos tentar simplificar um pouco mais. Ele falou para mim, o senhor resumiu santificação inicial com uma palavra ainda composta, novo nascimento. Ele disse, o senhor resumiu santificação final com uma palavra, glorificação. Ele olhou para mim e falou, resuma santificação progressiva em uma palavra. Eu falei, amigo, tudo dessas horas que eu falei até agora ainda era o resumo. Ele falou, não, pastor, o senhor consegue. Eu falei, olha, santificação progressiva é a transformação de glória em glória na imagem do Senhor. O que significa mudança de comportamento, porque a velha natureza é subjugada pela nova. Ele falou, pastor, está grande. Me deu uma palavra, o senhor consegue? Eu pensei. Falei, bom, se eu tiver que arriscar uma palavra que expresse o cerne de santificação progressiva, eu olhei para ele e falei, eu usaria como novo nascimento uma palavra composta. Olhei para ele e falei assim, domínio próprio. E aqui eu quero te ajudar a entender algo que vem sendo muito mal entendido pelos crentes ao longo do tempo. Eu sei que a maioria das pessoas, quando ouve a expressão domínio próprio, elas sabem que isso é bíblico, né? É um dos frutos do Espírito manifestado lá, revelado lá em Gálatas 5:23. A Bíblia também, de uma forma muito clara, nos apresenta essa responsabilidade. Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. O que é que Paulo está falando? Paulo está dizendo o seguinte, que para viver santidade não basta apenas ter conhecimento. Paulo diz, eu posso conhecer a Bíblia, posso ter pregado para os outros o que é certo e o que é errado, mas depois de conhecer, de transbordar, eu posso vir a ser desqualificado. Então Paulo está falando a respeito de tropeçar naquilo que ele mesmo teria pregado para os outros, o que era uma possibilidade. Então Paulo diz, para isso não acontecer, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Essa frase, esmurro o meu corpo, passou a ser tomada ao longo dos séculos, de forma literal, principalmente pela igreja romana. Aliás, foi a partir disso que surgiram práticas muito conhecidas aí, talvez você tenha visto a cena em filmes que retratam a época medieval, né, do que hoje se chama de autoflagelação. Então, provavelmente você deve ter visto uma cena de alguém tirando suas vestes, batendo em si mesmo com um chicote, porque a ideia do esmurro meu corpo foi levada de forma literal. Pergunta, Paulo falava de forma literal? Não. Eu gosto de dizer o seguinte, se Paulo estava falando que esmurrar o corpo era literal, então reduzi-lo à escravidão também teria que ser literal. Eu nunca vi ninguém que acredita em autoflagelação sair por aí com a corrente no pescoço, né? Agora, se a primeira frase é literal, a segunda também tem que ser. Se a última é simbólica, a primeira tem que ser. O que não dá para simplesmente é tratar uma como literal e a outra não. Quando Paulo fala de reduzir a escravidão, ele está nos ensinando algo importante a respeito do domínio próprio, que é você controlar. E isso é algo que você precisamos entender que exige esforço. Ou na verdade eu iria além. Na verdade se faz necessário o uso de violência. Eu lembro ainda na fase da adolescência de ter ouvido uma pregação da irmã Valnice Milhomes. E ela falou algo que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, a carne não converte, tem que ir para a cruz. Né? O que significa isso? Que até que haja a transformação da carne, não há conversão nela. Ela tem que ser subjugada, ela tem que morrer. Agora o que eu e você precisamos entender é que não adianta usar mere simplesmente, né, de cordialidade com a carne. Dona Carne, a senhora poderia, por favor, se comportar? Né? Um pedido desse nunca vai funcionar. A carne, ela tem que ser subjugada. Quando a gente fala de reduzir a escravidão é algo que acontece em toda a história humana, mas talvez os exemplos mais fortes que a gente tenha na nossa mente estão ligados a documentários, a literatura ou até filmes que nós vimos sobre escravidão, a maior parte deles retratando a escravidão dos africanos, que, né, diz respeito a tempos recentes aí da nossa história. Agora, como você acha que acontecia essa escravidão? Né? Que simplesmente quando os navios negreiros, como eram chamados, chegavam, eles estavam lá estendendo o pescoço, dizendo a gente esperou a vida inteira por essa oportunidade? É claro que não.
Então, tirando aí a exceção de quando uma tribo africana em guerra com outros subjugava, fazia deles escravos e os vendiam, né? Você acredita que eles simplesmente eram subjugados à escravidão, porque agora os brancos chegando tinham mais poder do que eles? Lógico que não. Talvez tinham algum tipo de poder que eles não conheciam, a pólvora, redes, armadilhas, mas a verdade é que tinham que subjugá-los. Ninguém se entrega à escravidão sem luta, né? Sem debater, sem esforço. É por isso que mesmo no período da escravidão, isso aqui no Brasil ficou muito conhecido, quando um escravo fugia, eles tinham ali os feitores de escravo para maltratá-los, para persegui-los, para matá-los, para mandar uma mensagem de medo, de controle para os outros, porque você não subjuga ninguém à escravidão, sem pôr força e sem exercer domínio. Nós precisamos entender, quando Paulo fala de subjugar o corpo, ele está dizendo que ele ia tratar da carne com violência, não com cordialidade. Essa violência não é literal de esmurrar. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala a respeito de oferecer o corpo como sacrifício vivo. Isso é um paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição, né? Sacrifício vivo, porque o verbo sacrificar significa matar, imolar, fazer morrer. Agora, como que você oferece o corpo como um sacrifício? Para sacrificar tem que matar, e o sacrifício está vivo, não está morto. Então Paulo usa, na verdade, uma figura de você não matar a carne de forma literal. Em Colossenses 3,5 a Bíblia diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. O que é para matar não é a carne de forma literal, é a força do pecado, do velho homem, que ainda se expressa ou tenta se expressar por meio da carne. Então o que é o domínio próprio? Uma responsabilidade que Deus nos deu de parar a força ou o interesse da própria carne. Em Gênesis 4:7, numa das primeiras cenas de pecado da Bíblia, depois do Éden, nós vemos Deus falando com Caim. E ele diz assim: o pecado jaz à tua porta. E aí Deus diz para ele: o teu desejo será contra ti. Uma conexão que nós temos que ver, que a Bíblia faz, entre pecado e desejo. E diz: o teu desejo será contra ti. Mas aí Deus diz para o Caim: mas a ti cumpre dominá-lo. Quando Deus diz o pecado está na porta, está dizendo, está quase entrando. Está aí, ó, por um fio de conseguir entrar. O Senhor diz: seu desejo vai ser contra você, porque o desejo se alia ao pecado contra nós. Mas o Senhor diz: a ti cumpre dominá-lo. Então, sabemos que o domínio próprio é bíblico, é uma responsabilidade que Deus impôs sobre o homem, mas acredito que no aspecto prático a maioria não consegue entender como aplicar domínio próprio, porque eles imaginam domínio próprio é parar a força da carne, mas a maioria das pessoas está tentando parar a força da carne na força da sua própria carne, e não faz o menor sentido. Nós precisamos entender e compreender pelas Escrituras como de fato nós lidamos com isso. E acredito que é aqui que eu e você precisamos entender uma outra verdade. Em Mateus, no capítulo 26, nós vemos o Senhor Jesus no Getsêmani. Ele na verdade está chamando os seus discípulos para um tempo de oração. Eles não dão conta de orar com Jesus, eles acabam dormindo. Quando chega no versículo 40, Jesus pergunta, né? Ele diz a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? No verso 41 de Mateus 26, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Se você observar mesmo no ensino de Jesus, várias vezes essa questão de carne e espírito foram destacadas. Jesus diz: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. A carne para nada aproveita, João 6,63. O espírito é o que vivifica. Aqui ele diz: o espírito está pronto, a carne é fraca. Essa expressão, a carne é fraca, ela vem sendo tirada do contexto pelos crentes há muito tempo. Eu estou há 26, quase 27 anos no ministério pastoral. Durante esse tempo e essa minha jornada, eu não sei te dizer quanta confissão de pecado eu já ouvi. São assim, incontáveis, né? É muita gente, muitos anos. Eu acho interessante que a maioria dos crentes, na hora de confessar pecado, eles meio que acham que tem que preparar a notícia, quase que tipo, o gato subiu no telhado. Então eles vêm dando prenúncio de que vão confessar algo. A maioria deles, quando vai preparar a notícia, cita esse versículo. Outro dia um falou comigo que parecia um pregador: pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. E quando ele emenda a razão dele citar o versículo e fala do pecado que cometeu, eu olhei para ele e falei: mas no seu caso ela é forte. Ele me olhou e disse: que isso, pastor? A Bíblia diz que a carne é fraca. Eu falei: no seu caso é forte. Se fosse fraca, era para ela estar perdendo. No seu caso ela está ganhando e você vai chamá-la de fraca.
Ele falou, mas por que Jesus chamou ela de fraca? Eu falei, quando Jesus chamou ela de fraca, não tinha nada a ver com o contexto que você está falando. Apesar dele dizer para vigiar e orar e não entrar em tentação, o contexto, ele chama os discípulos para orar e os discípulos não conseguem orar. Jesus diz, o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para buscar Deus. Jesus está dizendo, se você estiver sintonizado no Espírito, vocês teriam prontidão de oração. Mas como vocês estão sintonizados na carne, e a carne é fraca para buscar Deus, vocês não conseguem orar. Jesus não estava falando sobre pecar. Para pecar a carne é forte. É para buscar Deus que ela é fraca. E eu quero que você pense comigo, porque você já deve ter tido essa experiência. É impressionante como as pessoas, quando entram para um ambiente de limitações da sua carne. O camarada está lá no trabalho dele, bebe água o dia inteiro. Parece e ele não tem nenhum problema de incontinência urinária. Aliás, a gente nem sabe para onde vai tanta água, mas não tem problema nenhum. Agora a mesma criatura vem para a igreja. Em 1 hora de mensagem, a criatura vai 4 vezes no banheiro. Aí eu digo, o problema está na bexiga? Não. Porque senão não teria 2 comportamentos completamente distintos. Gente, a nossa carne luta para que a gente não se renda na presença de Deus. Eu lembro quando garoto, num culto, que eu estava adorando a Deus, mas eu estava assim lá nas galáxias. Estava envolvido na adoração. E daqui a pouco, a hora que eu percebi, eu estava contando quantas lâmpadas tinha no teto. Eu tinha perdido completamente o meu foco, a minha atenção. Quando a Bíblia está dizendo que a carne é fraca, é esse tipo de coisa que ela está dizendo. Para pecar, ela é forte. Agora, onde eu e você precisamos entender que está o segredo? O segredo não é parar a carne pelo domínio próprio. O segredo é entender quem para a carne. Quem exerce domínio sobre a velha natureza? E aqui nós temos a resposta principal. É a nova natureza, é o Espírito, turbinado pela ação do Espírito de Deus, pela graça de Deus, que tem o poder de parar a velha natureza. Então, para você entender o que significa isso, deixa eu só comentar. Eu me lembro de uma ocasião, onde lendo principalmente o livro dos Salmos, às vezes eu achava os salmistas, em especial Davi, um pouco assim... olhando para ele, eu não quero fazer descaso a quem tem o problema, né? Sei de gente que, para quem eu digo, olha, o problema é sério, você merece compaixão e precisa de ajuda. Mas eu imaginava o salmista, às vezes, meio que uma espécie de esquizofrênico, com dupla personalidade. Porque, por exemplo, imagina o salmista dizendo, bendize a minha alma ao Senhor. Se você parava a leitura bíblica e dizia, pera, Davi, quem é sua alma, não é você mesmo? E você fala com você como se fosse outra pessoa, né? E aquilo para mim era confuso demais. O que demorou para eu entender é que o ser humano, embora seja um único ser, uma única pessoa, ele tem partes distintas. Quando Davi está dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, não é um Davi falando com outro Davi, não é uma personalidade de Davi falando com outro, é uma parte de Davi falando com outro. E quando ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, ele está mostrando o quê? Que a alma não está no controle. E que ela não vai adorar a Deus só quando sente vontade por si mesma. Ele vai exigir que ela adore e louve a Deus. Então, para você entender o que é esse dilema, ano passado eu estava assim num ritmo muito intenso de agenda como eu nunca tinha tido. E me lembro de uma madrugada, depois de ministrar o sábado o dia inteiro, viajar de madrugada, ter chegado em Curitiba, eu tive poucas horas de sono e já pela manhã tinha, né, que me levantar para o culto. Quando tocou o despertador, que estiquei a mão para fora da coberta, para desligar o despertador tocando, só aquele pedacinho meu do braço que saiu para fora da coberta, desligar o celular, me fez perceber que estava muito frio. Eu, impressionado com o frio que eu senti no braço, peguei, olhei no próprio celular onde desliguei o despertador, a temperatura. Naquela hora estava 3 graus. A hora que eu cheguei, né, na igreja já estava 4, já tinha subido um pouquinho. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei com aquele frio, que vontade de ficar nessa cama. E eu descobri, na verdade, um complô, uma conspiração entre minha carne e minha alma. Ninguém queria levantar da cama, né? Me vinha aquele tipo de pensamento, chovendo lá de fora, né? Dava para ver pela fresta da janela que estava aquele dia tipicamente curitibano, cinza, além de frio, nublado. Aquele barulho de chuva me convidando a dormir mais, tudo dentro de mim, né? Realmente parecia estar numa conspiração, dizendo, cara, ninguém aguenta esse ritmo, você merece descansar, dorme, descansa hoje. Tirando o fato de que eu ainda era o pastor que tinha que pregar na reunião, né? Acho que isso ainda era um agravante. De repente, a impressão que eu tive, que é como se meu espírito se desse conta daquela conspiração, e bateu dentro de mim uma indignação.
Na minha carne, na minha alma, eu queria ficar naquela cama, mas uma indignação veio dentro de mim. E eu brinco que foi a hora que eu gritei comigo mesmo, ou que uma parte de mim bradou internamente para as outras partes de mim. Foi a hora que eu percebi o meu espírito dizendo: e quem foi que disse que você, dona alma, mande alguma coisa aqui? E eu disse como Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Naquele momento eu estava dizendo: vai levantar da cama, vai adorar a Deus. Nessa hora eu falei: você, cara, não abra a boca, rasteja atrás, obedeça. Era como se dentro de mim estivesse gritando: todo mundo para fora da cama, nós vamos adorar a Deus. Isso é o que? Domínio próprio. Domínio próprio não é mero e simplesmente dizer: puxa, não posso pecar, porque um dia vai ter juízo. É mais do que ser consequente. É quando a natureza, a nova natureza sintonizada com Deus, que é tanto Ele, que diz: eu vou botar ordem nesse negócio, eu vou assumir o controle. E nós precisamos entender que isso é algo que se faz e se pratica de forma intencional. Agora, nós precisamos entender um elemento que é a única coisa que garante a nossa vitória, é justamente a graça. Quando se fala de santificação, não só a gente tem que jogar fora esse ensino errado da graça que tolera o pecado, como a gente tem que entender que a graça é a maior força capacitadora para que a gente viva a santidade. A Bíblia diz: o que foi impossível à lei, se tornou possível agora na graça. Nós temos socorro e ajuda do alto para que a gente possa andar em vitória. Isso fala da obra do Espírito Santo? Sim. Romanos 8, 26 diz que o Espírito nos ajuda na fraqueza, mas a ajuda do alto, além dessa ação direta do Espírito Santo, é graça de Deus sendo derramada na nossa vida, porque graça no contexto bíblico é uma força capacitadora para que a gente possa andar em santidade. Então, algo que eu comecei a perceber quando falamos da ajuda do alto, é que, em primeiro lugar, eu acredito que nós mistificamos demais o que é tentação, nós exageramos. E se por um lado nós amplificamos o problema como se fosse maior do que é, por outro nós ignoramos o que é a ajuda de Deus que nos foi disponibilizada. Então vamos lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu quero que você tente prestar atenção e acompanhar o texto bíblico aí onde você estiver. 1 Coríntios, capítulo 10, nos versículos 12 e 13, a Bíblia nos ensina algo importante. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, em primeiro lugar, ele fala de cuidar para não cair. Nós precisamos entender que a dinâmica da vida cristã não é apenas o crente inevitavelmente ser vencido pelo pecado para depois levantar. A Bíblia diz que é possível nem cair. Então, vida cristã não é viver apenas tropeçando, caindo para levantar depois. É possível não cair. Judas 24 diz: aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar. É possível não cair. Agora, depois de falar isso, que é possível a gente cuidar para que não caia, olha o verso 13. No verso seguinte, o apóstolo Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção: a tentação é humana. A Bíblia está dizendo: não aconteceu, não sobreveio uma tentação que não fosse humana. Em outras palavras, sobre-humana. Porque na cabeça de muito crente, ele lida como se a tentação fosse algo sobrenatural. Como sobrenatural, ele entende que a tentação é diabólica, é maligna, é infernal, é coisa do cão. Aliás, a maior parte das pessoas tem essa inclinação de responsabilizar o diabo pela queda. Outro dia perguntei para um camarada que me confessou um pecado, uma bobagem enorme que ele tinha feito. Falei: como você chegou a esse ponto? Ele olhou para mim e falou: não, pastor, todos os demônios do inferno, né? E tem hora que eu penso, os crentes gostam da teoria da conspiração. Tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, mas ele acha que os demônios estão ocupados só com ele e com mais ninguém. Eu falei: pastor, todas as hostes do inferno vieram sobre mim, foram me oprimindo. E ele falou de um jeito que era assim, ele disse: pastor, é muito capeta, os bichos foram empurrando, e não deu. A hora que eu vi, tinha caído. Eu olhei para ele e falei: então você é praticamente uma vítima. Você não tem culpa de nada, você não tem responsabilidade de nada. Ele ficou me olhando com o olho um pouco arregalado. Eu falei: estou te ironizando, estou tirando com a sua cara. Conversa é essa? A Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Agora olha a continuação, o texto diz: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Agora eu acho engraçado, o crente compra um carro novo, que às vezes está financiado, está hipotecado quase que a alma, né? E bota lá no adesivo: Deus é fiel, porque melhorou alguma coisa. Mas no contexto que a Bíblia fala da fidelidade de Deus, quer te ajudar a não pecar, é você acreditar que Ele não te expõe uma tentação que é maior do
que você, as pessoas não querem acreditar que Deus é fiel para isso. O texto está dizendo que Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas, então a tentação nunca será sobrenatural, ela sempre será natural. Agora, não basta a boa notícia de que a tentação não é sobrenatural, é natural, vem uma melhor ainda. A Bíblia diz, pelo contrário. O que é o contrário? Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então deixa eu te explicar, crente, o que é sobrenatural. Sobrenatural não é a tentação, sobrenatural é o livramento. A tentação é natural, o livramento é sobrenatural. O problema é que nós resolvemos acreditar de forma errada. E eu tenho dito às pessoas, o entendimento errado te leva a uma fé errada, a fé errada te leva para o lugar ou o resultado errado. Agora, o entendimento correto te leva a uma fé correta, e a fé correta vai te levar para o lugar ou o resultado correto. Então, se a gente parar de achar que o pecado a tentação é que é sobrenatural e o livramento é natural, porque desse jeito ninguém vai vencer. E nós entendemos o oposto, a tentação é natural, mas o livramento é sobrenatural. Então nós estamos reconhecendo que há uma ajuda do alto, continuamente sendo disponibilizada para mim e para você, para que a gente não precise ser governado pelo pecado. Deus seja louvado. Em Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 14 até o 15, eu fico empolgado também com a declaração que nós encontramos nesse texto. No verso 14 de Hebreus 4, a Bíblia fala de Jesus como nosso sumo sacerdote. E diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 14 resume e simplesmente apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. Agora olha o 15. Vai falar da natureza desse sumo sacerdote. Isso porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, esse antes é pelo contrário, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o que a palavra de Deus está nos apresentando? Primeiro, temos um sacerdote. Segundo, ele não é alguém indiferente às nossas fraquezas, pelo contrário, ele tem compaixão de nós. E nós precisamos entender essa natureza de um Deus que se compadece. Agora, o texto está falando que ele tem compaixão das nossas fraquezas, por quê? Porque ele também foi tentado em tudo. Ele sabe exatamente o que é passar por aquilo que eu e você passamos, não apenas porque é o Deus onisciente, por experiência. O Evangelho de João diz que Jesus não precisava, não tinha necessidade de que ninguém lhe desse testemunho do que havia no homem, porque ele sabia muito bem o que havia no homem. Então a palavra de Deus nos mostra que ele foi tentado em todas as coisas. Agora observe que a Bíblia diz, mas sem pecado. Então, a Bíblia não só está dizendo que nós temos um sumo sacerdote, mas um que compadece para nos ajudar, compadece porque ele também sabe o que é ser tentado, mas a diferença é que ele nunca pecou. Então, ele além de ser um sacerdote que compadece, ele é alguém que se compadece das nossas tentações, mas ele é alguém que sabe o que é vencer a tentação. O que me preocupa é que hoje em dia, alguns tentando deixar Deus tão compassivo em relação ao pecado, estão dizendo que esse sumo sacerdote no nosso lugar teria feito a mesma coisa. Isso para mim já passou o limite da heresia, entrou no nível da blasfêmia. A palavra de Deus nos mostra que ele nunca pecou, não há nada mais claro do que isso. Se não der para aceitar o que está na Bíblia, joga ela fora em vez de distorcê-la. Nós precisamos lidar com muita seriedade com o que está escrito. Então, eu estou citando o verso 14 e o 15, porque nós vamos entrar no 16. Qual é o 16? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então primeiro vamos entender a ideia de trono da graça. Trono, na Bíblia e na história, sempre aponta para a ideia de juízo. Por quê? O trono era a cadeira especial de quem? Reis e governantes. Para que sentavam nela? Não era para hora da refeição ou diversão, era para audiências públicas, para julgamento. Então, trono presume a ideia de juízo. Só que aqui, Deus está dizendo, tem um trono que você vai aproximar, não para ser julgado. Esse trono você vai se aproximar para ser ajudado, é completamente diferente. Agora, depois de falar do trono da graça, a Bíblia diz que a gente aproxima dele para quê? Para receber misericórdia, para achar graça. Para quê? Para socorro. Quando? Em ocasião oportuna. Então o texto está falando que a gente tem um sacerdote, ele compadece das nossas fraquezas, tentações, ele entende o que é vencer, e ele está dizendo, você que está sendo tentado, corre buscar ajuda. O que ajuda é essa? Nós precisamos parar de acreditar que graça é só para pecado já cometido.
Deus seja louvado que quando eu e você tropeçamos, sabemos que há graça para perdoar o pecado cometido. Mas a Bíblia não limita a graça a um remédio, a um pecado só que já foi cometido. Quando a Bíblia diz para encontrar socorro em ocasião oportuna, é socorro antes da queda. Significa que pela graça de Deus e o auxílio que vem do trono da graça, nós podemos abortar a queda, nós podemos abortar o pecado. A graça é a maior força capacitadora para vivermos a vida de santidade que Deus tem para nós. E quando nós entendemos essa ajuda do alto e nos expomos à graça, tudo muda de figura. Agora deixa eu te dizer, a Bíblia diz que eu e você temos uma responsabilidade. Qual é? Nos achegar ou nos aproximar ao trono da graça. A Bíblia não apresenta um trono móvel volante, que ele é que tem que correr atrás da gente. Infelizmente alguns acham que a coisa é mais ou menos assim, que o trono tinha que todo dia sair batendo de porta em porta na casa dos crentes, perguntando, está precisando de graça hoje aí para não pecar? Hoje não, volta amanhã. A Bíblia diz, nós temos que nos aproximar ao trono. Então eu quero te dizer que se está faltando graça para vencer pecado, não é porque o trono da graça falhou, é porque provavelmente nós não estamos indo buscar a ajuda que nós deveríamos. Então Jesus nos ensinou uma oração e eu quero exemplificar isso. É lógico que ele não falava de uma reza a ser repetida, ele nos ensinou princípios, mas na oração, que é uma oração diária, a oração que nós apelidamos o Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer, o pão nosso cada dia nos dê hoje. Então uma oração diária. E amanhã você ora outra vez. Depois da manhã, ora outra vez. Depois de amanhã, ora de novo. Então é para orar todo dia. Nessa oração que é diária, Jesus nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação. Agora, depois de mais de 26 anos de pastorado, eu não sei te dizer quantas vezes eu já fiz essa pergunta, esse questionamento, essa entrevista. A maioria dos crentes, para quem eu pergunto, você ora para não cair em tentação? Eles ou emudecem e ficam com a cara de paisagem, ou eles baixam a cabeça envergonhados e dizem, não pastor, eu não oro por isso. Então, Jesus nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, a nos antecipar. Onde nós estamos indo buscar ajuda? No trono da graça. Como? Por meio de oração. Agora, nós não fazemos o que Ele mandou fazer. E depois, quando a gente não consegue vencer o pecado, porque não buscou ajuda e a graça, aí a gente tenta mudar a doutrina e explicar que graça é o crente fracassado, sentado na sarjeta da vida chorando, e Jesus sentando do lado dele para fazer um cafuné na cabeça e dizer, eu te entendo crente, nem eu consigo mudar você. Gente, está longe de ser graça. A graça não é Deus simplesmente conformado com a incapacidade do homem de obedecer, é Deus potencializando e turbinando esse homem por meio do seu Espírito e da sua graça, para que ele possa viver santidade. Quando nós entendemos essa perspectiva bíblica do que é caminhar na santidade, do que é desenvolvê-la, isso na verdade começa a nos permitir viver num lugar, numa dimensão completamente diferente. Então eu quero simplesmente, depois de ter falado tanto sobre santidade, eu quero tentar encerrar e amarrar a ideia final aqui com algumas declarações que são importantes. Em primeiro lugar, qual é o propósito da santidade? Nós precisamos entender qual é o propósito. Em segundo lugar, nós precisamos entender qual é o valor da santidade. Então, obviamente, nós não temos tempo para estender isso hoje, e eu vou ter que terminar esse assunto amanhã, mas eu quero pelo menos dar aqui uma provocada em você para que continue conosco amanhã. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, o Senhor Jesus faz uma declaração e ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas Jesus não fala só do nosso amor por ele. Ele diz, eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Se o pecado é, como nós já citamos antes aqui em 1 de João 3,4, a transgressão da lei, nós precisamos entender o que é o contraponto do pecado à santidade, é a obediência. Nós já mostramos que essa lei cerimonial, a lei mosaica, obviamente, ela não se sustenta no Novo Testamento, mas você vai encontrar, obviamente, aquilo que chamamos de lei moral, né, sendo sustentada, na verdade, sendo levada por Jesus a um outro nível. Agora, o que nós vamos entender, Jesus está dizendo, se você está guardando isso, você demonstra que me ama. Porque não quer pecar, sabe que o pecado afasta você de mim, você está demonstrando que me ama. Mas Jesus está dizendo, eu também o amarei. Aqui Jesus não está dizendo, eu o amarei, no sentido de recompensa a boas obras e comportamento.
Jesus está dizendo, nós vamos poder levar a relação para o próximo nível, para uma dimensão mais profunda. E ele diz o seguinte, e eu me manifestarei, eu me revelarei a você. Então, o que eu quero deixar aqui para encerrar, com uma preparação do que nós vamos continuar amanhã, é que o propósito da santidade é algo muito específico. Eu gosto de uma frase do John Bevere, no livro Kryptonita, onde ele diz que santidade não é um fim em si mesmo. Santidade, na verdade, é uma ponte para a intimidade com Deus. E quando nós entendemos que santidade é uma ponte para a intimidade com Deus, nós começamos a tratar as coisas numa perspectiva totalmente diferente. Alguém outro dia me perguntou, você vai viver santidade porque tem medo de Deus? Eu falei, não, porque eu amo a Deus, porque eu quero estar perto dele. Mas nós precisamos entender tanto o propósito, que é viver intimidade, como a partir disso, conseguir mensurar o valor. Dessas duas coisas eu falo amanhã à noite e nós vamos aprofundar esse entendimento um pouquinho mais. Por ora, eu gostaria de encorajar você que recebeu essa carga, ou essa descarga de ensino, né, de doutrina, que você simplesmente não se permita apenas terminar a noite reflexivo. Eu sei que a gente precisa pensar nessas coisas, avaliar, meditar, mas eu acredito que a grande proposta de Deus, a grande intenção do Espírito Santo nesses dias, é produzir em nós algo mais profundo. Eu acredito que de uma forma muito específica, amanhã à noite, nós vamos terminar orando, e eu creio que muitos vão poder experimentar o que a gente chama e classifica de um batismo de fogo, de uma experiência de santificação mais profunda. Muitas vezes nós falamos do Espírito Santo quase como se ele fosse só a fonte de unção e poder para operar nos dons. O mesmo poder que quer turbinar o meu e o seu testemunho verbal, né, por meio de sinais, por meio de coragem, de ousadia, por meio de convencer o coração do pecador, também quer turbinar o nosso testemunho de vida, nos levando a viver essa vida de santidade. E eu gostaria de te convidar, nesse momento, aí onde você está, a clamar, né, que o Espírito Santo de fato possa agir de uma forma mais profunda, possa ter mais espaço prático na sua vida, que você decida dia após dia se render ao governo da nova natureza, né, que por sua vez é turbinada pelo Espírito Santo. Permitindo Deus, amanhã eu quero também falar um pouquinho a respeito da importância das disciplinas espirituais na vida do crente, né? Mas à medida que nós vamos entendendo essa correspondência com Deus e vamos praticando ela, nós vamos de glória em glória, sendo transformados na imagem do Senhor. Quanto maior o nível de transformação, de santificação, mais profunda pode ser a nossa comunhão com Deus. Talvez nessa hora você que está nos assistindo reconheça que tem brincado com o pecado, flertado com a carne ou com o mundo, e que nesse momento você não precisa só de uma nova consciência, você precisa passar pela porta de entrada chamada arrependimento para viver essa nova consciência. Eu vejo muitas vezes pessoas que o pecado foi escandaloso, mas eles querem que o arrependimento seja discreto. Nós precisamos entender o que são declarações da Bíblia, como quando o Tiago escreve, diz, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Muitas vezes quando o Espírito Santo está trazendo a convicção dos nossos erros e pecados, não é porque ele está simplesmente querendo nos julgar ou remover o nosso valor, ele quer nos levar a um lugar de quebrantamento, de onde possa a partir daí, então acontecer a reconstrução necessária. E se você tem vivido santidade, a ponto de dizer, não pastor, estou melhor do que nunca, né? Estou vivendo um bom momento, lembre-se, nós ainda não chegamos lá e pode ficar melhor do que agora. Então não importa qual o seu nível de comprometimento. Se você diz, pastor, não estou precisando de arrependimento para me libertar das garras do pecado, no mínimo você pode intensificar o seu comprometimento. Então eu gostaria que nós orássemos, Espírito Santo de Deus. Se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma aula doutrinária, e nós precisamos mais do que isso.
Espírito Santo, eu oro que nessa hora o Senhor possa não apenas vivificar a Tua palavra no coração dos meus irmãos e irmãs, não só trazer entendimento espiritual, mas eu oro também por aplicação personalizada da Tua palavra. Eu oro que o sopro do Teu Espírito toque o coração dos meus irmãos e irmãs, que não apenas a sua mente, a razão, mas que os olhos do entendimento, o Seu Espírito seja iluminado pela revelação da palavra. Possa haver, ó Deus, uma nova dimensão de resposta ao Senhor. Nós oramos por dias onde a gente possa de fato se aprofundar, se intensificar nesse processo de santificação, porque nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos nessa hora por graça e favor do Senhor. Oramos que a força capacitadora da graça se manifeste, que o socorro e o auxílio do Espírito Santo se manifeste. Oramos, ó Deus, que com entendimento correto haja uma nova postura, haja, ó Deus, um posicionamento correto diante do Senhor, e que os meus irmãos e irmãs, entendendo essas verdades, possam fazer uso das ferramentas que o Senhor tem disponibilizado, de maneira, ó Deus, que eles possam andar e caminhar em passos largos nesse caminho de santificação, vivendo de forma progressiva essa transformação gloriosa na imagem do Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.